acompanha no Brasil e no mundo, né, pelas nossas redes sociais, YouTube, né, YouTube, Facebook, TV Cidade Taubaté, Instagram, TV Cidade Oficial, e também através do nosso e-mail você pode entrar em contato conosco, que é o tvcidadetaubaté@gmail.com. Estamos iniciando ao vivo aqui no nosso estúdio Augusto César Guará, né, estúdio aqui da TV Cidade, o nosso programa das 6 desta quarta-feira, dia 31 de julho de 2018. Hoje que é o dia, segundo o calendário aí das efemérides, né, é o dia da campanha do quilo. E a gente quer parabenizar, em Taubaté especialmente, mas no Brasil nós temos um projeto muito bacana, né, desenvolvido pelos voluntários, pelo pessoal da Sociedade São Vicente de Paula, que é ligado à Igreja Católica, né, os conhecidos como os vicentinos, né, fazem um trabalho bacana, inclusive de apoio às famílias, que vai além aí da doação de cesta básica, né, de arrecadação de alimentos na comunidade para doar a cesta básica às famílias carentes, né. Conheço vários vicentinos, né, e eles fazem um acompanhamento dessas famílias, estão levando as crianças na escola, estão conduzindo também ao médico, né, se também a pessoa não está acomodada, né, só recebendo a cesta básica, procuram também incluí-la na questão do emprego, né, então é muito bacana, a gente parabeniza a todos esses grupos, né, nós temos as chamadas conferências, né, lá no Bonfim nós temos uma, aqui na Avenida do Povo nós temos outra que é bem conhecida, né, que inclusive há 2 anos, né, quando deu aquela enchente, tiveram a sede tomada pelas águas, né, e graças ao apoio da comunidade conseguiu se recuperar, né. A gente inclusive aproveita para cobrar as nossas autoridades para olhar com carinho esses lugares, para não acontecer isso de novo, né, porque um trabalho tão bonito desse não pode ser jogado por água fora por conta de não ter uma estrutura adequada, como é lá no caso da Avenida do Povo. Os nossos recadinhos, que a gente sempre também aproveita no início do programa para poder dar, olha aqui, ó, a mostra de teatro continua. Aqui. Nossa, mas todo dia esse amigo fala da mostra de teatro, né? Falamos sim, porque teatro é cultura, é a oportunidade também das pessoas se expressarem, né? E na nossa cidade a mostra de teatro, ela é feita pelos artistas taubatianos, em sua grande parte, né? E também para os taubatianos. Hoje nós temos, daqui a pouquinho às 20 horas, O Surto do Homem Sapiens, né? Uma peça que é gratuita, chega antes, pega o ingresso lá na bilheteria do Metrópole. Amanhã nós temos Alegre Saltimbancos, também às 20 horas. Nós temos a peça, dia 2, a peça Dito que Dito, que é na sexta-feira. Inclusive, eu até anunciei, o Kleber Corintiano ia estar conosco aqui hoje no programa, mas infelizmente, né, Kleber, a gente fica pesaroso também junto com você e toda a família, né? Ele perdeu uma tia que mora em Pindamonhangaba, né? E nesse momento ela está sendo velada, né? E aí os parentes de Minas Gerais, tudo, e a gente sabe como que é a situação, né? Nessa hora as pessoas têm que acolher mesmo, né, e amparar, e não tem jeito, né? Não dá para dar entrevista num momento desse. Então todas as nossas condolências ao nosso querido amigo Kleber Corintiano. Mas ele garante que na sexta-feira vai estar lá, ó, dia 2, Dito que Dito. No sábado, a Rival, às 10 horas da manhã, na frente do Teatro Metrópole. Depois, dentro do teatro, à noite, às 20 horas, Xandão Circus. Depois, no domingo, uma visita do outro mundo, às 16 horas. Tem aí no site da prefeitura, né, taubaté.usp.gov.br, clica lá na Secretaria de Cultura. Tem aqui no nosso Facebook, TV Cidade Taubaté, toda a programação com a classificação etária, né, da nossa mostra de teatro. Parabéns aos artistas que estão encarando o palco, né, encarando a plateia e trazendo também informação, né, e provocando as pessoas a conhecer essa arte que é milenar, né, vem lá do tempo da Grécia, tempo de Roma, né, e por aí vai. Outro recado importante que também estou falando a semana inteira, né, e é importante a gente falar sim, né, que no dia 1º, mais conhecido como amanhã, né, começa a nossa Semana Mundial do Aleitamento Materno. É desenvolvido pela nossa Casa da Criança. A Casa da Criança é uma instituição também que trabalha há muitos anos aqui na nossa cidade. Eles têm um banco de leite humano. Esse banco de leite é referência na nossa região, é referência no nosso estado de São Paulo,
né? Porque é a organização da sociedade civil que mantém ele, né? Com grande dificuldade do poder público ajudar também nesse sentido, né? E, salvo engano, aqui no Vale do Paraíba é o único, né? Eu posso procurar mais informações para vocês. Mas aqui estão organizando a Semana do Aleitamento Materno, que chama Agosto Dourado, né? E o tema central, capacitar as famílias para apoiar e facilitar a amamentação. Então começa às 8h30 da manhã, lá no auditório da Engenharia da Unital, né? E a palestra com o Dr. Carlos Eduardo Correia, né, às 9 horas. Depois tem aí um cafezinho rápido. Aí tem a palestrante a Ana Letícia Coronetti, a psicóloga. Depois às 10h30 tem a doutora Cristina Eustáquio, ginecologista, né? E depois tem aí a oportunidade dos participantes tirarem dúvidas, né? Isso é só no evento de amanhã. Mas o evento tem no dia 2, Blitz da amamentação, nos nossos hospitais. No dia 3 tem aqui na Praça Santa Terezinha, a partir das 10 horas, o mamaço, né? E oficina de automassagem, muito bacana. Né? Depois temos no dia 4, caminhada em apoio à amamentação, né? E orientações nutricionais, às 10 horas da manhã, vai ser lá no SEDES. Depois nós temos no dia 5, né, um café da tarde, encontro entre doadoras e receptoras, vai ser lá na Casa da Criança. Depois no dia 6 temos a Blitz da amamentação nos hospitais, em Pindamonhangaba, né, a partir das 9 horas. Dia 7 às 10 horas, oficina de amamentação para gestantes, e vai ser aqui Taubaté Shopping, né? E dia 29, oficina de transição alimentar do mamá para o papá, às 14h30, lá na Casa da Criança. Então, um mês inteiro tem ações, né, voltadas ao aleitamento materno. Eu começo sempre falando, né, também que é importantíssimo o leite materno. Esse apresentador foi amamentado até os 4 anos pela mãe, né, minha querida mãe, que hoje está com 70 anos. Né, ainda peguei o meu irmão que estava nascendo ali. Graças a esse aleitamento materno feito de forma eficaz, muitas doenças foram evitadas, né? Então as crianças que são amamentadas adequadamente pelo leite materno, elas estão livres, né, de muitas doenças que podem ocorrer ao longo da vida. O leite materno é uma vacina natural. Muita gente acha que é besteira, né, bobeira, né? Tem bastante produtos aí no mercado, né? Tudo isso é lixo, gente, tá? O que vale mesmo é o leite materno. Aí depois tem um tempo que a criança pode começar a ser introduzidos os alimentos, né, na refeição dessa criança. Mas aproveite, né, esse momento, as mães principalmente, né, para estar junto da criança, garantir aí o direito dela, né, a qualidade de vida e a saúde. E os pais também, né, cumpram os seus compromissos enquanto pais também, porque não é só a mãe que tem que cuidar das crianças não, né? Trocar a fralda é obrigação do pai, especialmente. Já que a mãe está amamentando, né? O pai pode fazer a troca de fralda e outras coisas mais, né? Então, isso é muito bacana. Gente, nós estamos falando de eventos, estamos falando de orientação, né? De informação aqui no nosso programa das 6, já de cara, assim, né? E agora eu estou recebendo a doutora Maria Tereza Leite, né? Ela que é uma das organizadoras, ela é advogada, é coordenadora pedagógica do curso de promotoras legais aqui em Taubaté, e ela é uma das organizadoras do Fórum de Discussões sobre o Feminicídio, né? Que ocorre agora no próximo dia 7, também em nossa cidade, e vem bater um papo conosco para nos esclarecer mais, né, a respeito do assunto. Nós temos visto aí na mídia, ouvido nas rádios, né, que em todo o Brasil os casos de feminicídio têm aumentado, e infelizmente Taubaté não está fora dessa estatística, né? Vide o que ocorreu, né, o que vem ocorrendo somente esse mês em Taubaté, né? Eu pelo menos fiz a pesquisa um pouquinho, temos uma morte, né, e mais uma vítima que ficou em estado grave, né, vem passando por recuperação por conta, né, de crimes cometidos contra a mulher. Doutora Maria Tereza, é um prazer recebê-la aqui pela primeira vez no programa das 6, né?
andou sumida aqui da TV Cidade, mas agora retorna. Retorno. Eu fico lisonjeada com o convite, agradecida pelo espaço, porque é de suma importância divulgar esse trabalho, principalmente numa mídia tão respeitada como é a TV Cidade. Para a gente começar a iniciar, né, o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora caracterizasse o que é o feminicídio, né? Parece que é uma palavra que está na moda, né? Que foi agora que inventaram, mas não é, né? Não. Nem a palavra e nem o ato em si, né? Já vem ocorrendo há muito tempo na nossa sociedade. Sim, o feminicídio é o ato de matar a mulher por ser mulher. Então, necessariamente precisa ter essa questão de gênero no crime. O feminicídio, na verdade, é uma expressão que já foi usada desde 1970 e agora que, né, virou uma moda, infelizmente uma moda muito negativa, mas virou moda por conta de que foi então desenvolvida uma legislação específica para alterar o Código Penal e inserir a questão do feminicídio lá nos artigos que tratam do homicídio. Na verdade, o feminicídio ele é um agravante do homicídio, ou seja, ele faz com que a pena a ser aplicada por aquele que comete o feminicídio seja maior que comete o homicídio em relação à mulher, denominado feminicídio, seja aumentada por conta de que essa questão de gênero, né? Eu cometi um homicídio ou em decorrência de uma violência doméstica que resultou em morte, ou eu cometi um homicídio, na verdade, né, denominando corretamente um feminicídio, porque eu não gosto de mulher, né, um indivíduo que não gosta de mulher, não precisa ser necessariamente da própria mulher. Então, aqueles crimes que ocorrem, existe uma violência sexual e em seguida a morte é considerado feminicídio, então enquadra-se na questão do agravante para o apenamento. Por que as mulheres morrem no nosso país? Existem várias pesquisas em relação a isso, e assim, várias origens de justificativa, e a que mais se verifica é que a sociedade brasileira é machista. Nós temos uma formação cultural machista, seja pela base religiosa, seja pela base social. A gente advém de uma origem muito machista, em que o homem tem a mulher como sua propriedade, ele coisifica a mulher. E o fato de coisificar a mulher faz com que ele se sinta no direito de fazer dela o que ele quer. Não é uma terminologia, não é uma generalidade que eu estou falando, é um traço forte da nossa sociedade. E em contrapartida, nós temos uma questão da aceitação dessa estrutura da sociedade pela própria mulher. E assim, trocando em miúdos, a gente vê muito isso. A mãe, quando cria o filho, é aquele cuidado máximo, aquela preocupação de dar tudo na mão. Não que isso seja negativo, é muito bom dar amor, fazer um carinho ao filho é sempre importante, mas fazer ele ter a compreensão de mundo, no sentido de que toda mulher foi feita para servi-lo, não é positivo. E aí essa visão distorcida que faz com que ele compreenda que assim, todas as mulheres vão me servir e aquelas que não me servirem, eu não vou gostar e eu vou criar uma sensação, um sentimento negativo. Então essas são uma das explicações que a gente vê nos estudos, tanto psicológicos quanto sociais, em relação a por que a mulher morre tanto no Brasil, vítima de violência. Bom, e dentre as mulheres que morrem no nosso país, qual que é o perfil dessas mulheres? As mulheres, na verdade assim, a violência doméstica ela não tem um perfil social e nem um perfil econômico, né? E aí eu destaco, inclusive, a própria Maria da Penha, que denominou a lei Maria da Penha, que era uma professora universitária, uma biofarmacêutica, que tinha uma excelente formação e que se envolveu com uma pessoa que era um professor universitário na área de economia, que tinha uma cultura muito ampla também, e assim, condição financeira eles possuíam, condições sociais e intelectuais eles possuíam, e mesmo assim
A história da Maria da Penha é uma história muito marcante. Ela relata que num dado momento, ela estava dormindo, ele entrou em casa e desferiu um tiro na coluna dela. Ele alegou que naquele dia 4 pessoas entraram na casa, tentaram roubar e não conseguiram, e ela estava dormindo, não conseguiu distinguir se é verdade ou não a história, mas ela achava muito estranho que um homem tenha debatido com 4 homens e ela tenha sido a única a levar um tiro nessa ocasião. Passou alguns anos, foi um período muito difícil, nós não tínhamos legislação apropriada. Ela foi para casa, ela ficou tetraplégica, foi para casa e ao chegar em casa ele foi dar banho nela, ele tentou eletrocutá-la e ela sobreviveu. Então assim, a gente vê que o perfil, o traço da violência doméstica não está diretamente ligado à condição social ou condição econômica, está ligado muito intimamente à condição psicológica dessa mulher, que desenvolve, por ausência talvez de uma estrutura emocional, uma dependência com um companheiro, com o marido. E assim, a violência ela não acontece uma única vez e acaba, né, naquele momento, ou ela se encerra. A violência é um ciclo permanente de violências. E o feminicídio é a máxima da violência. É quando já aconteceram todos os desrespeitos, todas as dores, todas as agressões, e aí chega no feminicídio. Então, o perfil dessa mulher é o perfil da mulher que realmente precisa de um apoio psicológico desde o início. Detectada esse problema, deve-se buscar ajuda. Bom, até a mulher buscar ajuda, até chegar, às vezes, a situação fatal, há sinais, né? Sim. Que são sutis. Quais são essas sutilidades que acontecem que às vezes a mulher não percebe, quem está em casa também, o filho, a filha, o parente não percebe, mas já é indício aí de uma violência doméstica que lá na frente, depois que a situação acontece, que o feminicídio acontece, a pessoa fala, puxa vida, eu observei uma situação estranha na casa do casal, o pai e a mãe tinham uma situação estranha em certo momento e a gente não falou nada. Na verdade, assim, os relacionamentos abusivos, eles não começam como espancamento. O relacionamento abusivo começa quando há pequenas ausências de respeito. E a gente vê muito isso nos relacionamentos de casais jovens, não que seja mais comum no jovem, mas a gente vê muito nos jovens porque hoje a gente percebe que assim, não existe aquele afastamento do casal. O relacionamento já se inicia com uma intensidade muito grande. Perdão. E essa intensidade, ela causa uma convivência muito constante e aí uma influência muito grande. Então esses pequenos traços de influência num e no outro acabam causando esse estupim para iniciar a violência doméstica. Quer dizer, a chamada conhecida também entre os psicólogos é relação tóxica, né? Que já começa, como você falou, fervendo, né? Um com quente, 2 fervendo e as pessoas acabam não percebendo que isso pode se tornar algo mais perigoso, né? Na verdade, assim, as intolerâncias em relação a determinados comportamentos, as dificuldades que nós temos hoje com o fato de termos mídias sociais e as pessoas terem essa necessidade de divulgar o tempo todo sobre a própria vida, a curiosidade que o alheio tem de querer saber o que está acontecendo num relacionamento que há 30 anos atrás era extremamente íntimo. Então assim, a gente tem as influências, a gente tem a imaturidade emocional do ser humano. Hoje, por conta dessa exposição, nós nos tornamos imaturos emocionalmente. Então tudo é motivo de explosão. E não é só na violência doméstica, acho que todas as opiniões, a gente tem opiniões políticas que são arraigadas, que as pessoas querem, matam para defender uma opinião. E esse excesso também acontece nos relacionamentos. E não é o homem ou a mulher, são todos os seres humanos. A gente está passando uma fase no mundo
que falta um equilíbrio emocional. Você não tem equilíbrio emocional. Você começa o relacionamento. Se são jovens, ficam naquela ânsia de querer ficar junto, e aí aquela história, ninguém suporta tanto tempo junto, porque ainda não tem essa maturidade, causa o relacionamento tóxico que um acaba dependendo do outro. Se é um relacionamento mais antigo, um dos pontos que mais causam um distúrbio no relacionamento é a falta de dinheiro, a imaturidade para lidar com as dificuldades da vida. Então, assim, a gente vive uma série de questões que levam para a violência doméstica, mas que nascem no psicológico do indivíduo que está envolvido nessa situação. A questão entre o modelo de sociedade patriarcal que vem sendo desconstruído agora pela liberação feminina, né, pelo feminismo, isso também acaba sendo fator para gerar esse tipo de situações de violência? Acho que a questão patriarcal, o traço patriarcal e o fortalecimento da mulher, eu acho que isso daí é uma fundamentação histórica, a gente pode dizer para os pesquisadores, faz um certo sentido. Mas na prática, a grande questão nós estamos vivendo um momento em que as mulheres hoje, na sua maioria, são chefes de família. Né? Nós estamos vivendo uma situação em que a mulher ela deixou de ser a mera dona de casa para ser a dona de casa e mais outras coisas. E não que aquela que trabalha em casa não tenha outras funções, acaba sumindo, acaba se comprometendo. E o homem sofreu imensamente com as questões econômicas que o país passou. Então, o desemprego, ou a mudança de emprego para uma situação pior, a sociedade está toda modificada por questões históricas. E o resultado disso é que não se tem mais um traço tão forte de nossa sociedade é patriarcal. Você tem pessoas feministas. Não, nós temos mulheres que lutam e homens que, apesar da autoridade enquanto responsáveis por uma família, digamos assim, deixam de ter a força econômica no relacionamento. Então, essas modificações interferem no psicológico tanto do homem quanto da mulher. E o despreparo para tudo isso, porque ninguém foi preparado para isso, resulta nos distúrbios, nas discussões e na violência doméstica. Temos 4 anos, né, da instalação aí da lei do feminicídio, né, lei 13.104, né, de 2015. Nesses 4 anos, por que ao invés de diminuir, aumentou os casos? Porque nós não tivemos um aumento, nós tivemos uma constatação, nós tivemos uma visibilidade. O que nós tínhamos era, tem um homicídio, mas não sei se é homem ou se é mulher, é homicídio, a gente classifica no mesmo balaio e está tudo certo. Hoje não, hoje a gente tem uma visibilidade. Assim, não significa que a mulher está apanhando mais, mas a gente está olhando mais para a relação, para a existência da relação doentia, da violência doméstica, do feminicídio, que agora tem nome, por conta de que a Lei Maria da Penha está fazendo, na próxima semana, 13 anos. Então, a violência doméstica, que ela não aumentou, ela não se transformou, não teve uma mudança. Ela simplesmente foi começar a olhar para a violência doméstica, do mesmo jeito que o feminicídio. O feminicídio já existia antes da lei. Hoje a gente tem uma classificação, e quando a gente rotula, a gente destaca, e quando destaca, aparece mais. Nesse caso, aproveitando até a gente vendo as discussões em redes sociais, vendo as discussões em momentos políticos, não foi um privilégio para as mulheres ter uma lei específica, já que existia, como você falou, a lei do homicídio? Não, não existe privilégio, nem com a Lei Maria da Penha, nem com o feminicídio. A palavra privilégio, ela denota uma vantagem, e não é uma vantagem. Na verdade, gostaríamos que não houvesse nenhum tipo de lei, justamente porque o objetivo é erradicar a violência. Se não tivesse violência, nós não teríamos esse tipo de legislação específica. O que se faz é tratar a mulher com equidade ao homem.
Eu sempre faço essa observação. É como se eu tivesse uma janela, tivesse uma pessoa essa janela tivesse uma altura de 1 metro, de 2 metros. Eu tenho uma pessoa com 1,5 m e tenho uma pessoa com 1,30 m. Se eu der banquinhos do mesmo tamanho para as duas, nenhuma das duas vai alcançar. Ou se eu der um de 0,5 metro para uma alcança, a outra não. O que a lei fez? A lei deu um banquinho pequeno para a alta e um grande para a baixa, para que as duas olhem na mesma altura. Então eu trato o homem e a mulher da mesma forma, sem vantagem, sem paparicação, mas com a mesma força. Por que você vai punir mais um homem do que a mulher? Não, eu vou punir o homem. O que eu não fazia antes, eu começo a fazer. Nós estamos conversando, gente, com a doutora Maria Tereza Leite, ela que é advogada, coordenadora pedagógica do curso Promotoras Legais aqui na nossa cidade de Taubaté, e é uma das organizadoras aí do fórum de discussões sobre o feminicídio, né, que vai ocorrer no dia 7 aqui em nossa cidade. Como eu falei no começo, e a gente vem vendo, enxergando cada vez mais casos também em Taubaté, né? Temos dados a respeito disso na nossa cidade, temos informações mais específicas sobre isso? Na verdade, o que se destacou foi o que foi falado na mídia, uma morte, né, um feminicídio e uma tentativa de feminicídio. E isso em julho agora, no mês de julho, mas os casos de violência doméstica, eles existem muito forte na cidade. E o objetivo não é que a gente destaque o número que tem, mas destaque o que se faz para coibir. Né? Do dia 1º ao dia 17 de julho passado, eu participei de uma capacitação para as mulheres da Guarda Municipal. Por conta de que, agora iniciando o mês de agosto, vai ser aprovada uma legislação nesse município em que existirá a Lei Guardiã Maria da Penha. Essa Lei Guardiã Maria da Penha tem o condão de fazer com que as guardas municipais e alguns guardas sejam destacados para atuar diretamente na questão da violência doméstica. Então, a mulher que possui medida protetiva, o que é medida protetiva? É aquela mulher que sofreu a violência, fez o registro da ocorrência, a autoridade deu a ela um documento em que o companheiro, marido, companheira, né? Porque a Lei Maria da Penha abrange também essa questão, independente da questão de gênero, esse documento faz com que essa pessoa, o agressor ou agressora, permaneça afastada da vítima durante por um período por um espaço físico de 100, 200, 300 metros. E essas pessoas que possuem, essas mulheres que possuem a medida protetiva, vão ser cadastradas num sistema em que, em havendo qualquer ameaça a não cumprimento da medida protetiva, pode acionar essa guarnição da Guarda Municipal, que irá atender e acompanhar e levar até a delegacia. Essa capacitação se deu para quê? Para que o atendimento seja feito da melhor forma humanizada. Porque uma mulher que sofre a violência, ela está amedrontada. Se ela percebe que vai novamente sofrer ameaça ou ele está se aproximando, o medo é muito pior. Então, o tratamento é com uma humanização suficiente para fazer um trabalho bem feito, bem tranquilo e que a mulher se sinta apoiada. Então, assim, a questão de números na cidade não é porque houve um aumento do índice de violência doméstica ou porque nós tivemos casos de feminicídio que estão fazendo isso. Não, o objetivo é preventivo. A intenção, inclusive do fórum, é alertar as pessoas que a gente precisa tomar providências preventivas, porque essa questão de tem que punir, tem que fazer, é o depois. A gente tem que fazer o antes. Se a gente fizer o antes, o depois pode nem acontecer. Então, essas ações que estão sendo feitas é no sentido de prevenir. Mas não existe justificativa em questão de índices, aumento de índices, para se tomar essas providências. Quer dizer, talvez se essas providências tivessem tomado mais cedo, a partir já da criação da lei do feminicídio, situações como a Aline, né,
passou agora recentemente aqui em Taubaté, não teria acontecido, porque ela tinha medida protetiva, né? Tinha. A moça lá do Jardim Continental, ela tinha medida protetiva, mas Então, não foi o suficiente, o papel não foi suficiente para segurar a ira do agressor, né, do criminoso. O papel nunca será a única ação que a pessoa tem que tomar. Ter um documento da justiça não significa que ela se tornou imune. Significa que ela tem que ser amparada pelas redes de apoio. E assim, né, no caso nós tivemos alguém nos ouvindo, nos assistindo, que possua medida, que esteja temerosa, né, que ela busque a rede da prefeitura, que ela busque o apoio. O município possui condições e tem que ser exigido do município por conta de que nós somos os cidadãos da cidade, a gente precisa desse respaldo. E eu falo porque fui conhecer a estrutura da prefeitura. A prefeitura possui condições de receber essa mulher, levá-la para um tratamento psicológico, se necessário um encaminhamento médico, um apoio com a questão jurídica ela também vai ter. Nós temos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde temos, Taubaté é sede de regional, então a gente tem uma importância muito grande, né? A regional só acontece em cidades de grande porte, aqui é sede regional, então a gente tem uma estrutura. O que falta para as pessoas realmente é o conhecimento. Ter a medida protetiva não é a única coisa a ser feita. Tem a medida, busque apoio. E agora, com a questão da legislação da Guardiãs da Maria da Penha, nós vamos ter aí também esse apoio da guarda. Então é um plus que Taubaté está recebendo para amparar essas mulheres. Onde que deve ser o local, o primeiro local da mulher que é vítima aí de agressão, é vítima de violência doméstica, é vítima de violência por parte do homem, em qualquer circunstância? Onde ela deve ser o primeiro lugar a procurar aqui na nossa cidade? Foi para a delegacia, fez o registro da ocorrência, conseguiu a medida protetiva, que é o primeiro momento. Se houve violência sexual, ela pode ser atendida pelo grupo de apoio às vítimas de violência sexual, que pertence à Unital, mas que é um trabalho maravilhoso de recepção a essas mulheres. Tem psicóloga, enfermeira, médica ginecologista que vai fazer esse acompanhamento. Esse grupo é dentro do hospital, né? Dentro do hospital do HU. É o Hospital Municipal Universitário, agora Taubaté, né? Isso. E aí a gente também tem, a pessoa não pode achar que o processo, ele brota, nasce, cresce, não, morre sozinho. Ele precisa desse acompanhamento. Então, vá à Defensoria Pública, leve o caso para um defensor. Se as condições financeiras não permitem o pagamento de um advogado particular, faça por defensor público. Nós temos excelentes profissionais na área na Defensoria Pública daqui de Taubaté. Nós temos, a mulher passou por tudo isso, ela tem o CREAS, né? Na verdade ela busca o CRAS, que é distribuído nos bairros, mas o central é o CREAS, que fica em cima da rodoviária velha. Ali vai ter o apoio da assistência social, porque a mulher sofre a violência doméstica, mas ela fica na casa, ele é afastado, mas se ele é o único provedor da casa, mantém, como que ela vai sobreviver? Então as redes da assistência social vão ampará-la nesse sentido, para que durante um período as coisas se acertem e ela reorganize a vida, né? Enquanto ela entra com uma ação, pede uma pensão alimentícia, mobiliza a justiça em prol de fazer sua defesa. Nesse período ela consegue apoio pelo CREAS, pelos CRAS e pelo CREAS. Em casos em que a mulher tem que, inclusive, ser retirada aí, né, da casa, não tem para onde ir, a nossa cidade possui um abrigo, como existe nas grandes capitais? Sim. Ou ainda estamos esperando para ser feito? Não? Taubaté tem uma das melhores casas de apoio à mulher vítima de violência. De uma estrutura excelente, a equipe que trabalha lá é de grande qualidade e assim, é incrível que nós não temos tanta procura da casa-abrigo, por conta de que no final da briga, da discussão, e buscou a medida protetiva, ela resolve não ir para essa casa e ela retorna para o lar. Por isso que é importante. Sofreu uma violência, passou por a situação, tente se fortalecer para refazer a vida. Não se
faça o caminho de volta para reiniciar o ciclo da violência. Tenta se fortalecer. A gente tem, na sociedade em Taubaté, temos muitas promotoras legais populares formadas. Taubaté deve ter em média umas 400, 500 mulheres que já passaram pelo nosso curso. São 16 turmas de promotoras legais, esse ano é a 16ª. São mulheres capacitadas com conhecimento para encaminhar e orientar essas mulheres, para ajudar a fazer essa busca da autoestima, que acaba depois de uma violência doméstica. A mulher fica desmotivada, ela se sente humilhada, num segundo momento ela se sente culpada da situação, da relação não ter dado certo, aí ela entra em desespero porque vai ser da vida dela. Então assim, são muitos sentimentos num período muito curto, e se não tiver o apoio de uma amiga, de uma conhecida, de uma profissional, a pessoa acaba retornando para casa e aceitando a ideia da violência como normal, né? Eu passarei por isso, tudo passa e tá tudo certo. A Cláudia Helena lá da Independência acompanhou o nosso programa e pergunta, né, a respeito do curso, então, que ela se interessou. Como que ela faz para participar desse curso? Quanto tempo leva, né? O que é preciso fazer esse curso, né? Onde que é desenvolvido? O curso de promotoras legais, ele começa no mês de março, ele preenche todo o ano, né? A gente só tem um intervalo de 3 ou 4 segundas-feiras de julho, que é as férias escolares, e como esse curso é voltado só para mulher, férias escolares é o caos, né? A mãe tem que ficar com o filho, a gente dá esse intervalinho, e termina em novembro. É um curso que acontece uma vez por semana, são aulas temáticas, e ele faz a capacitação de informações para essas mulheres leigas. Os nossos voluntários são pessoas de destaque, eu tenho juízes, promotores, defensores públicos, médicos, advogados, que se envolvem na causa e dão uma aula por ano pra gente. O curso é totalmente gratuito e não tem apoio de nenhuma instituição. O curso do Promotoras Legais, ele vem pelo braço da ONG Elas por Elas, Voz e Ação das Mulheres, que fica em São Paulo, através da Zenaide Oliveira, que é a nossa coordenadora geral, e se mantém aqui em Taubaté, através realmente da boa vontade de parcerias. Hoje, nosso curso está acontecendo na Universidade de Taubaté, por apoio da professora Nara, no Departamento de Administração. Mas nós já tivemos diversos parceiros na cidade e é por isso que a gente se permanece vivo, atuando e fazendo novas mulheres a serem inseridas na sociedade como capacitadas. Você falou de temática, quais são as outras temáticas que são desenvolvidas, que são voltadas ao universo feminino? É bem interessante essa pergunta, porque quando a gente fala do Promotores Legais, as pessoas falam assim, vocês vão formar mulheres para brigar com homens. Não temos esse objetivo. Nossa função é formar mulheres cidadãs, éticas, conscientes dos seus direitos e deveres. Então elas vão ter aula de ética, cidadania, direito consumidor, saúde da mulher, direito de família. E este ano a gente colocou uma aula sobre constelação familiar, que é uma terapia nova que está sendo aplicada. Então assim, a gente abrange um leque de informações muito grande. Não fica só batendo que mulher, não. Lá nós trabalhamos com seres humanos que precisam de uma capacitação para apoiar mulheres e homens. Bom, voltando à questão da lei do feminicídio, né, do amparo que o documento legal, né, pode dar, quais são os pontos ainda que tanto Taubaté, quanto o nosso estado, quanto o nosso país precisam avançar, mesmo existindo a lei? O que nós precisamos avançar é um olhar em relação ao agressor. A gente pensa muito na proteção da mulher, e isso daí foi um destaque, uma importância, uma necessidade, mas a gente precisa lidar com a questão do agressor. O agressor, ele tem uma motivação, seja consciente ou inconsciente. A questão da agressão, ela não nasce exclusivamente, ela é uma consequente. Então, assim, trabalhar essa questão, buscar um tratamento para esse agressor, porque a gente acha, vamos prender, ele vai ficar preso, e aí ele sai e tá tudo certo. Não,
mesmo porque a própria natureza, a própria essência da lei de execução penal, que é para todos os crimes, ela visa o quê? Tiro a pessoa da sociedade, ponho à margem, tento melhorá-la, trabalhar, deixá-la em condição e devolvo para a sociedade. Por isso que a gente fala em marginal, você tira e põe à margem da sociedade. Mas, infelizmente, a estrutura que nós possuímos no país não é uma estrutura que cumpra esse papel. Então, assim, é necessário, portanto, olhar o agressor para que ele não se torne uma situação comum, como todos os outros crimes que acontecem. O agressor da vítima de violência doméstica, ele tem que ser olhado de outra maneira. O crime de feminicídio tem que ser analisado de forma social e psicológica, não só com estatísticas de criminalidade. É necessário um olhar. E assim, eu até posso estar pensando muito, sonhando muito, mas acredito que talvez uma terapia sistêmica, como a constelação familiar, que eu tenho lido, conhecido, possa trazer resultados positivos, onde você tem a identificação da questão que causou a transformação desse homem de um homem violento. Como quem está em casa pode contribuir para combater o feminicídio? Porque a gente ainda vive naquele velho ditado popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A gente acaba ouvindo muito por aí, né? Se mete ou não se mete a colher? Deve meter sim, deve meter no sentido de fazer algo em prol daquela situação. Não é para entrar pro meio e separar, né? Não se apanha no meio e acaba que eles fazem as pazes e a gente que entrou pro meio sai como vilão. Não, mas ouviu uma discussão, assistiu uma situação de violência, comunica às autoridades, conhece alguma pessoa que disse, eu estou passando por uma situação de violência, e aí eu destaco o trabalho das profissionais da beleza. A manicure que ouve muito, a cabeleireira que ouve muito, essas mulheres que têm oportunidades de conversar com outras mulheres e ouvir depoimentos e relatos que façam aconselhamentos, que orientem essa pessoa a procurar ajuda, né? O homem tem mais dificuldade de se abrir, mas a mulher é incrível, eu sempre falo, a mulher faz amizade de infância na fila do banco. Uma mulher nunca viu a outra, mas elas saem do banco como amigas íntimas. Se ficarem mais de 15 minutos na fila, esquece. Então, assim, aproveitar essa facilidade que a mulher possui e tentar orientar essa pessoa que está passando pela violência, que está passando pelo relacionamento abusivo, a procurar ajuda. E assim, não adianta dizer, você precisa de ajuda, mas dizer à pessoa, será que não seria interessante você olhar de outra maneira isso que você está passando? É necessário mesmo passar por isso? A tua paz de espírito não está sendo afetada por conta disso? Então fazer perguntas que induzam essa pessoa a ela concluir que realmente está na hora de dar um basta. Então esses são os pequenos conselhos e as orientações que inclusive a gente faz no curso de promotoras. Mas acima de tudo, ouviu uma briga, teve conhecimento de uma situação, está assistindo uma discussão, aciona uma autoridade, porque você pode evitar um crime. Isso aconteceu em Taubaté também no caso da Aline, né? Como a gente já destacou aqui, que graças aos vizinhos, né? Parabéns aos vizinhos que acionaram as autoridades, né? E nós temos alguns projetos no nosso país também, né? Em que a comunidade, de forma organizada, né? Inclusive muitas vezes através da associação de moradores ou de projetos, né? Que são integrados à própria área de segurança, acabam ajudando, né? Se não me engano, foi em Recife que eu vi um caso em que a vizinhança tinha apito, né? Isso. Tanto para avisar quando o meliante, o ladrão estava rondando a rua, quanto para casos de violência contra a mulher, né? A vizinhança toda apitava, então o agressor já sabia que estava sendo monitorado, né? Que alguém estava acionando as autoridades, né? Sim, Isso poderia ser uma
iniciativa para espalhar para o país todo, né? Sim, na verdade a gente tem vários lugares que fazem isso, inclusive tem a questão do apito dentro dos coletivos em São Paulo, né? Porque a gente fala muito de violência doméstica, então toda violência nasce do relacionamento de um casal. Não, existe a violência contra a mulher que existe na rua, né? Num coletivo, num espaço público, em que está havendo um evento, e aí aquela mulher, tudo lotado, tudo cheio de gente, aquela mulher acaba sendo abusada, o corpo dela acaba sendo usado. Então, assim, esse comportamento também é uma violência contra a mulher. E a gente tem que tomar providências. Foi destacada uma ação muito importante em relação às crianças que se perdem na praia. A orientação põe a criança no ombro e todo mundo começa a bater palma em volta, porque isso chama a atenção. Então, a questão do apito é o mesmo raciocínio. Quando você tem uma situação de violência que começa a se apitar, chama-se a atenção para que se volte os olhos para aquilo. São Paulo, nós temos um índice altíssimo de abuso nos coletivos, né, nos ônibus, nos metrôs, nos trens, justamente por conta do excesso de gente que ocupa esses espaços. E aí o metrô, o trem destinou vagões específicos para as mulheres, para que elas se sentissem protegidas. Então, as atitudes no país existem muitas. Então, isso é bacana, né? E inclusive eu chamo a atenção aqui para o nosso transporte público, né? A gente vê muitas situações, como a doutora Maria Tereza está relatando, inclusive com desrespeito às mulheres, e especialmente às mulheres idosas, né? Porque as mulheres idosas acabam ficando de pé, os jovens sentados ali na frente, né? É triste, né? Onde o idoso já tradicionalmente tem o direito de sentar. Hoje temos lei específica que diz que o idoso tem direito e prioridade em qualquer assento do nosso transporte coletivo, e a gente vê situações como essa, né? Então é questão de educação mesmo. Também com relação a outras políticas públicas, né, que nós podemos desenvolver no município, o que falta, o que temos aí de positivo também? Boas práticas, nós temos vários exemplos no país e no exterior, né? A gente sempre acha que o nosso mundo fica em torno disso mesmo. Não, nós temos boas práticas, elas podem ser adotadas. Essa questão do apito é uma coisa bastante importante, que por mais que não existam índices indicativos, mas nós temos comportamento abusivo dos homens em relação às mulheres nos transportes aqui de Taubaté. Existe aí aquela questão dos condutores de aplicativo também, que por vezes acabam abusando. E assim, então, formas de violência contra a mulher é que não faltam. Então, assim, boas práticas seriam os trabalhos desenvolvidos na conscientização dos homens, na punição imediata, não na questão de punir e prender, não, mas a intervenção imediata de uma autoridade, e agora a guarda preparada, mais a polícia militar, dessas forças. E a gente precisa também nos acostumar com falar, com denunciar. Eu acho que essas seriam as primeiras práticas a serem tomadas. O município possui várias ações em relação a tudo isso. Nós temos muitas ações divorciadas uma da outra no município. Existem rodas de mulher, existem redes de bate-papo sobre a condição da mulher. Então, assim, tem muita coisa acontecendo em Taubaté. Taubaté não é uma cidade desamparada. Pensam que quer, mas não é. É uma cidade de forte expressão em relação ao direito da mulher. Bom, como a senhora é da área também aí, da advocacia, né, das ciências jurídicas, eu não posso deixar de perguntar a questão da justiça, né? Sim. A nossa justiça também, via de regra, demora muito para tomar as decisões, dar o parecer nos processos, né? Com relação ao feminicídio, como que é o andamento? O andamento acaba sendo um pouco mais rápido, por conta de que existe uma certa prioridade, mas o rápido não é o rápido que nós estamos acostumados, né? É aquilo que eu falo, existe o tempo de Deus, existe o tempo da justiça e tem um tempo nosso. Os três andam de forma diferente. Infelizmente, nós temos uma estrutura no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não possui condições
material humano para dar conta de tantos problemas. Apesar de todo o esforço que existe, não existe material humano para tudo isso. E assim, existem as limitações políticas em relação aos concursos públicos para repor esses cargos em aberto. Existe uma série de questões que fogem da nossa influência. Mas assim, Taubaté é uma cidade que possui juízes muito dedicados a enfrentar essa questão. Nós temos uma defensora pública que, por sinal, estará no fórum, que vai destacar isso, um promotor também que estará conosco, justamente para mostrar a angústia que as pessoas que hoje estão na justiça não conseguem cumprir de uma forma tão veloz como é necessário, e em contraponto o trabalho que está sendo desenvolvido para isso, porque diuturnamente em prol de fazer cumprir a legislação. Falta também ainda nesse quesito de cumprimento da legislação termos um pouco mais de mulheres, por exemplo, na delegacia especializada, no atendimento e conhecendo a realidade da mulher nesses casos? Falta. Hoje Taubaté tem uma delegacia de defesa da mulher, não é uma DDM 24 horas, então ela funciona de segunda a sexta. A delegada titular, ela tenta fazer o máximo que ela pode, mas infelizmente não possui material humano, né? Pessoas em um número suficiente para fazer um atendimento da forma que a gente deseja. E o que se propõe sempre é buscar parcerias de forma não institucionalizada para fazer um enfrentamento disso. Mas infelizmente não é a má vontade das pessoas, é a estrutura realmente que está trincada. Nesse caso é preocupante, né? Porque você relatou que funciona durante a semana, né? E sábado e domingo, fim de semana, feriado, os casos de violência de qualquer natureza aumentam, né? Aumentam, porque no final de semana é aquele momento do churrasco, da cerveja, do bate-papo, da discussão, da briga, da agressão, do crime. É desse jeito que funciona. Não estou dizendo que todo agressor bebe, mas todo aquele que apresenta uma agressividade corre o risco de ter bebido e desenvolvido isso. Então, assim, nos finais de semana, de feriados prolongados, são os dias mais críticos. Aí vai para o JK, faz o registro de ocorrência, se for uma situação de extrema necessidade, faz a medida protetiva, faz tudo isso, mas é encaminhada para a DDM, que segunda-feira vai dar conta do que está acontecendo. Então, assim, infelizmente, é uma situação. Pindamonhangaba já possui uma outra estrutura, que eu acho que a gente pode copiar, porque tudo que é bom a gente tem que copiar. Né? Como já dizia o Chacrinha, né? Sim, e assim, é uma estrutura diferenciada porque eles têm um trabalho em que a vítima chega e é atendida. Então, lá eles têm parcerias com psicólogos, assistentes sociais e advogados. Então, a vítima tem total apoio para ser encaminhada da melhor maneira. Quero crer que um dia isso vai chegar em Taubaté, porque não é um sonho meu, é um sonho de todos que lidam com isso, principalmente da delegada titular, a doutora Elisângela, que está brigando por isso já faz um tempão. Bom, então o fórum vai ser de extrema importância para estar discutindo todas essas questões, né? E de repente trazendo outras luzes, né? Outros olhares também para a questão aí da proteção da mulher na nossa cidade, né? E para os crimes cometidos contra a mulher. Eu gostaria que você falasse um pouco desse fórum, quem pode ir, né? E onde vai ser? O fórum ele é aberto a todas as pessoas. É um momento de debate sobre a questão da violência doméstica, do feminicídio, que é a máxima, né? O nome do fórum é Feminicídio, a máxima da violência. Nós teremos a presença de 6 ícones que irão debater o assunto. Então teremos um promotor, uma defensora pública, uma assistente social, uma representante do GAVES, que é uma enfermeira que faz o atendimento direto das vítimas de violência sexual. Teremos um pastor, porque nós também temos que questionar os dogmas da igreja, porque muitos relacionamentos se mantêm na violência porque existem dogmas que os forçam a se manter casados, se manter unidos. Então nós vamos ouvir o
que um pastor tenha a falar sobre isso. E essa é uma questão de destaque, porque todo mundo imagina a velha frase do casou, que casa, que Deus casa, né? Ninguém desune, e essa situação que todo mundo tem enraizado dentro de si. E teremos uma consteladora familiar que vai mostrar a necessidade do olhar sistêmico de cura. O fórum acontece na próxima quarta-feira, dia 7 de agosto, às 19 horas, e será no SEDES, que é um espaço bem grande, e teremos surpresas. Lá teremos uma apresentação de balé, nós teremos um artista que vai expor peças de questões da mulher com violência, teremos músicos, então será um trabalho muito acolhedor, que é esse o objetivo. A gente tem que acolher para falar de um assunto tão dolorido como é o feminicídio. Tem que fazer a inscrição antecipada, não? Sim, a inscrição a gente pede para as pessoas fazerem. Eu vou deixar um link contigo para que você coloque nas suas mídias. Mas quem tiver alguma dúvida e quiser telefonar, pode ligar para o 3622-2148 e que eu posso também nesse número fazer a inscrição da pessoa. O evento é gratuito. E no dia também, se a pessoa não fez inscrição, pode ir? Pode, lá tem espaço e será eu ficarei muito feliz em recebê-los, porque é uma oportunidade ímpar de falarmos sobre uma questão tão difícil que o Taubaté está enfrentando, o mundo está enfrentando. Mas eu não sei onde fica o SEDES. O SEDES fica, gente, ali na Avenida Amador Bueno da Veiga, né? Sem número, no Jardim Ana Rosa, é próximo à Casa de Custódia, né? Próximo ali à região do Jaraguá, né? É um espaço muito grande, muito conhecido aqui da nossa cidade. É fácil, né? A outra avenida chama Benedito Elias de Souza, né? Que leva o nome do nosso querido amigo, né? Lá de trás, o Lolito, que também era advogado, né? Olha só, o doutor Lolito, né? Foi presidente do nosso Esporte Clube de Taubaté e homenageado lá. Então é fácil de chegar no SEDES. Dia 7 de agosto, né? Na próxima quarta-feira, das 19 às 22 horas. Então você vai estar podendo participar desse fórum de discussões sobre o feminicídio aqui na cidade de Taubaté. Doutora Maria Tereza, foi um enorme prazer, né, recebê-la aqui no nosso estúdio, no nosso programa da 6 pela primeira vez. Já fiz bastante reportagem na época do Consegue, estivemos juntos. E não demore tanto para voltar, vem aqui conversar sobre outros assuntos, né, esclarecer a nossa comunidade. A porta está sempre aberta. Eu agradeço o espaço, agradeço, com certeza retorno. Espero que as pessoas tenham compreendido, né, toda a abordagem que foi feita, e eu fico à disposição. E espero encontrá-los no nosso evento no próximo dia 7. Reforce o telefone então para quem quiser fazer a inscrição. 3622-2148. Bom, gente, estamos no finalzinho do nosso programa da 6. Quero agradecer a toda a nossa equipe aqui da TV Cidade Taubaté, né? Começando pelo Jonathan William, que está hoje no nosso comando aí da nossa técnica, a nossa Claudinha Mello também nos nossos bastidores. E agradeço especialmente a você que nos acompanha no nosso programa da 6, acompanha a nossa programação e dá sempre aquele retorno gostoso, né? Aquele retorno com carinho sobre os assuntos que trazemos para você, né? E também feito com você aqui no nosso programa. Amanhã eu espero você novamente a partir das 18 horas aqui na TV Cidade no nosso canal.